Tá aceito o órgão. Vamos captar esse órgão. A logística também é o enfermeiro que faz. Também é o enfermeiro que faz. Então, se vai de carro, se vai de avião, se vai de helicóptero... Isso tudo é o enfermeiro que vai encabeçar. Inclusive, nesse momento de aceitamos o órgão, vai ocorrer a captação, cabe ao enfermeiro o papel de comunicar ao possível receptor. E aí, ao possível receptor, entra algo que muda completamente o cenário. Você não avisa do transplante, você avisa da captação. E entendi. isso gera uma expectativa que cada paciente vai reagir de uma forma, cada família vai reagir de uma forma, mas atenção nos números que ele falou, né? Ele falou sobre o paciente renal, por exemplo, que de 3 em 3 meses vai ao centro, ao nosso Hemorrio, que 10 pacientes são sinalizados. Imagina isso ocorrendo o tempo inteiro. Então, quando esse paciente de fato é transplantado, ele já tem uma história pré-transplante que é um mundo, que é uma vastidão de sentimentos, de inseguranças, e que ele vai trazer com ele, inclusive para o pós-operatório. E é uma coisa que quando a gente for focar um pouquinho mais nisso, vai abrir um leque legal para a gente conversar, porque eu sinto que faz toda a diferença, né? Sim, faz. E vou te falar uma coisa, assim, eu já fiz isso aproximadamente mais de 200 vezes. Você fala a comunicação com o ligação paciente. para a família. E cada ligação é uma ligação diferente. Sabe? E falo disso do sentimento que a família me traz e falo disso do sentimento que eu levo. Entende? Uhum. Porque tem famílias e famílias, né? Como eu te falei mais cedo, somos humanos, pô, temos sentimento. Cara, cada família reage de uma forma, entendeu? Cada família vive de uma coisa. Já tirei paciente de casamento, já tirei paciente... já tirei, pô. Coitado do cara. A mãe ia casar, a filha ia casar no domingo, a mãe recebeu uma oferta do rim no sábado, pô. Entendeu? E a gente autorizou a filha no pós-operatório e de noiva. Antes de ir pra igreja, ela foi no hospital ver a mãe, pô, que tinha acabado de receber um rim. Já tirei de Dia das Mães, já tirei paciente de festa do Ano Novo. E como é que entra em Copacabana Ano Novo? Mano. Tudo fechado. Então o nosso querido médico, Dr. Pedro Túlio, mandou um relatório para a paciente, para ela apresentar nas barreiras da polícia e da guarda municipal. E com aquele relatório, na primeira ninguém deu ideia para ela, na segunda é que um cidadão abençoado, né, da melhor maneira de se falar realmente, um policial leu aquilo e falou, não, vamos lá, e foi escoltando ela por toda a Copacabana fechada. Então legal, ela conseguiu receber, se eu não me engano foi o pâncreas e o rim, se eu não me engano foi isso. Então assim, Ano Novo, paciente fica mudo, que parece que o telefone, a ligação caiu, o paciente chora, o paciente não acredita, o paciente fala, pode marcar para segunda-feira? Ai, olha. Essa foi demais. Eu tenho um caso sensacional. muito... Essa foi sensacional. Eu tenho um caso muito Essa foi bom. sensacional. Conta, Foi uma ligação que eu tinha feito. Engraçado. O paciente anterior a esse, pra você ver como essa dicotomia ela é muito, muito forte, né? Um paciente anterior eu liguei e comuniquei que tinha saído um órgão para captação, enfim, zero a dieta, descer pro Rio. E o paciente começou a gritar para a família, né? Ah, saiu o órgão, felicidade. E aí, logo na captação seguinte, liguei pro outro paciente e já me chamou a atenção, quem atendeu foi a mulher dele, a esposa dele. Atendeu e falou assim, oi, tudo bem? Ah, prazer, Raquel, toda aquela protocolagem, né? Saiu o órgão. Ai, mas hoje é sexta. O paciente morava em Teresópolis. Hoje é sexta. Sexta é um péssimo dia. A gente não pode agendar para segunda? Ai, meu Cara, Deus. Eu conheço o serviço que a gente presta ali. Eu sei o quanto ela tinha sido orientada, assim como o paciente. Eu sei o quanto ela também tinha sido orientada. Meu primeiro pensamento foi falar, não tem como. Eu falei, poxa, infelizmente não dá. E aí conversei e tal. Tá, vamos descer. No momento da captação, o órgão não era bom. Nossa Então volta para Teresópolis.
E aí depois fui ligar agora, Copa do Mundo, fui ligar de novo porque saiu outro órgão. Então vamos lá, vamos falar com ela. E ela atendeu de novo. Ah, Raquel, você de novo? Falei, eu de novo. Então, saiu outro órgão pra... Hoje? Falei, hoje. Mas hoje tem jogo do Brasil. Então. Eu falei, não, eu entendo, realmente, né? Mas que bom, vão ser 2 vitórias. É. Né? Falei, então, mas desce e tal. E a paciente veio e, novamente, o órgão não estava bom. Meu Deus do céu. E aí esse é um liguei a problema. terceira vez. E aí eu já tava com vergonha de falar que tinha saído captação. E aí liguei a terceira vez e falei, bom, agora ela vai acabar comigo, né? Ela vai me botar abaixo de cachorro aqui, porque ela não vai querer descer com o marido. Aí ela atendeu e falou assim, oi, Raquel, tudo bem? Estou na festa de aniversário da nossa neta. Pô, mas só saiu? Eu falei, então, é pra avisar que saiu outro órgão. E aí ela Meu virou e Deus. falou assim, então a gente vai depois do parabéns. Eu falei, quanto antes puder descer, é o ideal e tal. E ela, relutando muito, desceu. E ela desceu e esse órgão tava bom e o transplante foi realizado com sucesso. O paciente chegou pra gente no lá no CTI pós-operatório, desculpa que é sobre a loja. E aí chegou pra gente e eu fui no dia seguinte conversar com essa paciente porque eu, no alto do meu pedestal o órgão é nobre, e não é quem é o paciente, né? Eu falei assim, gente, que falta de nexo, que falta de senso, né? E aí fui conversar com ela normal, passar como ele tinha passado a noite. Enfim, passar a visita de enfermagem pra ela. E ela me olhou nos olhos e, extremamente emocionada, ela falou assim, graças a Deus aconteceu. Eu não conseguia mais vir pra cá e o órgão não tá bom. E eu tenho noção do quanto que aconteceu foi grande. E ela falou com essas palavras, Adolfo. Com essas palavras. Mas eu não podia transparecer pra ele o quanto eu tava preocupada. Então, falar que, caramba, sexta não é dia. Dia de jogo do Brasil é muito inconveniente. Pô, mas eu tô no aniversário da minha neta. Foi o subterfúgio dela pra passar pra ele com muita naturalidade que ele só ia fazer uma cirurgia. Foi Só a vai forma trocar um como ela fígado ali, encontrou só. de lidar. Rapidinho. Simples isso. É isso. E aí a gente Muito entende legal. que o local de fala dela, eu nunca vou entender. Eu nunca vou conseguir compreender. Sim, E quando sim. ela abre isso, a gente vê que, caramba, né? Não é nobre o órgão, nada. Quem é o paciente é a família. E enfim, o transplante foi um sucesso e ele já tá lá em Teresópolis de novo. Já voltou pra lá e tá muito bem. Já voltou, tá essas, muito bem. Essas ligações para as famílias são uma loucura, cara. Qual foi a ligação que mais... Agora eu vou deixar cada... Você já contou uma, Aham. conta a tua. Qual foi a ligação que mais te impactou, seja positivo ou negativamente? Cara, faz muito tempo não. Foi um dos nossos transplantes multiviscerais, cara. Uma jovem de 36, se eu não me engano, 32 ou 36 anos, com uma filhinha de 2 anos, uma trombose vasta, que não tinha como trocar só o fígado, tinha que trocar o sistema inteiro. E, cara, o primeiro transplante dela, a mãe dela tinha uma sabedoria e uma leveza de lidar com aquela situação, daquela paciente que estava internado há mais de não sei quantos meses no hospital, 50 mil drenos já tinham colocados daquela menina. E você via aquele sofrimento ali ao ponto da paciente chegar um dia antes do transplante e falar para mim que ela não aguentava mais, cara. Ela queria morrer. Ela não queria mais viver aquilo. Você entende? E a mãe tinha uma sabedoria de lidar com aquela situação assim que me contagiou. Infelizmente, essa paciente precisou fazer um segundo transplante. E quando eu liguei, cara, as 2 vezes que eu liguei para a mãe, tanto no primeiro quanto no segundo transplante, como eu te falei, a sabedoria dela lidar com aquilo foi assim, eu não tenho nem como te descrever, Adolfo. Assim, vai ser uma ligação que eu vou levar para algumas coisas que acontecem na nossa vida profissional que a gente leva para a vida. Depois eu vou te contar um caso também interessante. Cara, e você... Márcio, graças a Deus, que bom, vai dar tudo certo, não sei o que tal. Falei, gente, a filha dela tá ali quase morrendo e a mulher tá aqui feliz. Eu tenho certeza que a missão da minha filha tá sendo cumprida. Obrigado por vocês existirem nessa vida. Obrigado. Cara, eu falei, meu Deus, sabe? E dava ânimo da gente ir fazer as coisas para aquela família, entendeu?
E no final, quando infelizmente a paciente veio a óbito depois de milhões de complicações, você via um choro de saudade, mas você não viu um choro de tristeza. Uhum. Você sabe? E assim, o agradecimento que aquela mãe tinha com a equipe, sabe? De vocês fizeram tudo pela minha filha. E, cara, foi assim, surreal, surreal.